A paz do Senhor Jesus Cristo, para os santos e santas do Senhor Jesus Cristo, que permanecem firmes na palavra, e uma boa tarde de salvação para os crentes mundanos, para você que não aceita Jesus como Salvador. Desta feita eu quero aqui trazer uma revelação que Deus me deu sobre uma igreja aqui do nosso lado, que eu moro aqui na rua Jacques Cousteau, 295, e essa igreja aqui é pastorada pelo pastor Jorge do Ministério de Madureira, que é vinculado ali ao Tuninho, ali do bairro Amazônia, né, que é o ramo da Assembleia de Deus Rebelde. Não quero dizer com isso que todo mundo que está ali na Assembleia de Deus de Madureira vá para o inferno, que a maioria eu sei que está afastada, porque o Manuel Ferreira é o líder e Deus me deu sobre o espírito de Manuel Ferreira. Né, mas eu quero aqui despertar aqui essa revelação que Deus me deu. Já falei com o pastor Jorge, essa revelação tem uns 7 anos, só que eu conversei com ele, expliquei para ele e eu sei o que foi, que mora na minha rua, alguns clientes sabem. E aí Deus me tocou para eu colocar isso aqui no vídeo para que algum membro da Igreja do Jorge venha fazer uma análise da sua vida e se despertar. Né? Então meu propósito aqui não é falar mal, mas falar a revelação do Senhor. Quando os profetas da Bíblia, Ezequiel, expunham o pecado do povo de Israel, não era falar mal, eles estavam falando a verdade, para o povo tomar vergonha na cara e analisar as suas vidas e voltarem para Jesus. Quando lá em Apocalipse, Jesus fala das 7 igrejas, ele revela o pecado de todas elas, ele não estava falando mal, ele estava revelando o pecado para saber que Deus estava com raiva, irado contra o pecado, para que o povo venha se arrepender. É nesse sentido que eu estou fazendo essa revelação aqui, dessa visão que Deus me deu sobre a igreja do pastor Jorge aqui, na época ele era evangelista, né, onde tem aqui na rua, aqui na estado do Tingui, né, é a Assembleia de Deus, Ministério de Terra Bela, congregação dali do Tuninho, que é vinculada a ramo rebelde de Madureira, né, que se volte para Jesus. Né? Meu propósito aqui, você sabe que meu propósito é pregar a palavra de Deus. Eu não prego o evangelho de denominação, mas embora eu sou um pastor da Assembleia de Deus, vendi pequeno no evangelho da Assembleia de Deus, passei uns 10 anos na Igreja Batista da Fé, e Deus me trouxe de volta para a Assembleia de Deus, onde ele me batizou com o Espírito Santo e me levantou. Não sou eu como outros servos e servas humildes, para nós denunciarmos o pecado que está patente no meio da igreja visível. Quando eu falo igreja, eu falo igreja secular. A igreja do Senhor, ela não vive no pecado. Né? Então, eu quero orar e ler 3 textos bíblicos aqui que o Senhor me deu para eu expor essa visão que eu vou contar para vocês. Todos que assistem, ouçam, meditem e se arrependam. Pai Celestial, que cada pessoa que diz ser cristão, que assistir e ouvir esse testemunho que o Senhor me deu, o Senhor mostrou na visão, eu já falei para o Jorge, que é o líder dessa igreja aqui, essa congregação aqui de Terra Bela, que venham se arrepender dos seus pecados, fazer uma análise e perguntar para o Senhor se realmente o Senhor me deu ou foi eu estou inventando. Porque os que duvidarem, Senhor, sofrerão um castigo, porque foi o Senhor que me mostrou e eu tenho a certeza absoluta que o Senhor me deu a regra, me deu a visão e eu falei para o Jorge, ele sabe disso. Te peço isso em nome de Jesus, que haja arrependimento, transformação, mudança de vida e que o povo abra os olhos para sair das trevas da mentira que estão, enganados por seus líderes complacentes e coniventes com o pecado. Em nome de Jesus, amém. A Constituição, no artigo 5º, ela garante liberdade de expressão. E ainda que a Constituição cessasse, eu não iria me calar diante do pecado. Certo? Então, só que acima da Constituição terrena, nós temos a Constituição celestial, que é que eu vou ler aqui, a Torá, que é a palavra do meu Deus. Eu vou ler 3 textos. O primeiro, Miqueias, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito de Deus, ou do Senhor, e cheio do juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Vou ler também Isaías, que é o meu versículo de cabeceira, quando eu exponho as visões que Deus me dá sobre o Brasil, o que ele fala comigo nas minhas orações e eu coloco aqui, é o meu versículo de cabeceira, Isaías 58:1, que é um 99% idêntico a esse texto de Miqueias que eu li aqui. Então eu vou ler aqui para você. Todo mundo conhece a palavra de Deus, né? Só que não chega ao conhecimento da verdade. Diz assim, Isaías, eu sei de cabeça, mas eu vou ler para você. Diz assim: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão
e a casa de Jacó seus pecados. Vou ler em Apocalipse, né, que é a igreja do Jorge como hoje também estão nessa mesma situação, a igreja de Laodiceia. A igreja do Brasil, do mundo, com raras exceções, elas estão nessa mesma situação aqui. Então, a igreja de Laodiceia é a 7ª igreja para a qual Deus falou, e ela é o tipo da igreja hoje que antecede os dias da volta de Jesus. Então, diz assim: 7ª igreja, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Jorge, tu lembra que eu falei contigo isso aí? Se algum membro teu ver esse vídeo, te lembra que eu falei contigo na porta da tua igreja ali, e 2 anos depois aconteceu aquele escândalo que tu sabe o que é, que é a situação da parada aí, que tu sabe o que foi, né? Aqui com o colega de Marinha ali. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és nem frio, viu, Jorge, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Se você fosse frio, Deus te avivaria. Fosse quente, vocês são mornos. Assim porque és morno, palavra de Deus, versículo 16, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muitas igrejas já vomitou, são só igrejas sociais, não tem mais a presença do Senhor. Como dizes, rico sou, né? A igreja matriz aí do Tuninho, Deus me deu um mistério sobre ela que eu vou falar daqui a pouco, né? Estou enriquecido, né? É uma porfia dele com a família Malafaia ali, porfia, disputa. Qual a igreja que vai ficar mais bonita? De madeira. Eu quero ver se está bonito diante de Deus a parte espiritual. E de nada tenho falta. Abre parênteses, Jesus falou assim: e não sabes que és um desgraçado, o líder, viu? Jorge, Toninho, Manuel Ferreira e companhia. Vocês que apoiaram o divórcio. E miserável. Jesus está falando, não sei o que estou inventando, está na Bíblia. E pobre. E cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Mesmo assim, ainda tenho amor por vocês, viu? Pessoal de Madureira, ele quer que vocês se arrependam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta. Jesus está lá de fora dessa igreja aí. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido a igreja do Jorge, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja aí daqui, Barra Terra Bela, Deus já me levou uma vez para na época da Copa do Mundo. Eles pegaram e enfeitaram a igreja toda. Tem um vídeo aí que eu entrei, filmei. Eles botaram Jesus Cristo, dono da bola. Tá no meu canal, você pode ver aí. E aí eu senti assim muita ira do Senhor contra essa sinagoga do mal, porque eles fizeram ali, daquela lugar onde supostamente se reúne para adorar o Senhor, um lugar para adorar o futebol. Onde é que Jesus é dono da bola? Coisa nenhuma. Tá lá no meu vídeo, você pode ver. Eu entrei, filmei, um presbítero lá veio querer me licenciar na porta. Não, eu não estou perturbando o culto, porque eu estudei direito, eu conheço muito bem o direito. Falo assim meio louco, porque se nós usarmos uma linguagem muito rebuscada, as pessoas, é tudo metido. Não, eu sou bem simplão. Na hora que eu tenho que demonstrar, expor conhecimento, ou uma verborragia clássica, eu sei fazer, mas eu uso a linguagem do povão para todo mundo entender, como Jesus fazia. Né? Então eu entrei, filmei tudo ali que eles estavam fazendo, né? Tinha o presbítero também que mora aqui no que é de Mareta na reserva. Não, deixa o pastor entrar aí, porque qualquer homem pode entrar em qualquer templo, só não pode perturbar a ordem. Cheguei lá, fiquei na porta assim, tá bonito, filmei lá tudinho, que Deus vai lá e pega a sua câmera e filme. E eu fiz um comentário, nego me crucificou, digo, a casa do Senhor será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões e salteadores. A casa do Senhor não é para falar de porcaria de futebol, não é para pintar como eles fizeram tudo acolá. O futebol é um ídolo, foi forjado no inferno. Por gentileza, pastor Jorge, né, pastor entre aspas, membro desse lugar aí. Se vocês quiserem assistir o testemunho da irmã Eva Zirkov, aliás, eu convoco vocês, assistam em nome do Senhor Jesus. O testemunho da irmã Eva Zirkov,
vão no minuto 38 até o 45. Ela fala exatamente sobre o futebol de maneira clara. Onde é que na casa de Deus, supostamente, se pode falar de porcaria de futebol? Vocês vão ficar apavorados. Sabe por que vocês são simpáticos? Porque estão enganados pelo diabo. Como Deus me mostrou na visão que eu vou contar agora há pouco, Deus me deu sobre vocês. Tem uns 7 anos atrás, eu não lembro. Mas foi em 2010 mais ou menos. Né? Deus me deu essa visão e eu falei com ele, né? O Jorge era evangelista. E vocês vão ficar assustados. Pode vir aqui na minha casa. A minha casa é a rua Jacques Cousteau 295. Eu moro aqui do lado do Fernando, que é membro daí, do lado do meu colega de Marinha aqui. Eu não tenho medo, não tenho rabo preto, porque o servo de Deus, a vida dele é uma carta aberta. Sou duro contra o pecado. Sou preconceituoso contra o pecado. Deus, ele é preconceituoso contra o pecado. Então, eu tenho um preconceito contra tudo que é errado. O meu pré é o conceito da Bíblia, que veio antes de todas as coisas, é a palavra de Deus. Então, meu alvo aqui é que vocês venham refletir, se arrependerem, vocês compararem essa visão que Deus me deu sobre vocês, que eu vou falar já, com a Bíblia e esses textos que eu li aqui, Isaías 58:1, Miqueias 3:8 e Apocalipse capítulo 3, do 14 até o 22, né, que é o texto que o Senhor Deus mandou eu ler para vocês, estourando por vocês, todos vocês de Madureira, o Toninho Macular, eu oro para vocês aqui, vocês não gostam de mim, não estou preocupado. Eu oro porque vocês estão no pecado, eu denuncio o pecado de vocês e fico com raiva de mim. São iguais ao povo de Israel, que não gostava de Jeremias, de Daniel, de Isaías, Amós, Naum, Abacuque, porque expunha o pecado de vocês. E a Bíblia manda Jesus falar aqui com o pastor da igreja de Laodiceia, ele expôs, chamou ele de desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Eu li aqui o texto. Vocês não gostam? Rasga na Bíblia, ok? Então, vamos lá. Eu estava dizendo que eu fiz uma filmagem nessa congregação de vocês aí sobre o futebol. Então assistam em nome de Jesus. Não só você dessa congregação aí. Todos vocês do Brasil, todos os crentes, supostamente dizem crente. Independente, denominação. Denominação não salva. Quem vai para o céu é a pessoa que se converteu a Cristo, abandonou o pecado, vive uma vida simples, continua vigiando, orando, jejuando, santificando, pregando o evangelho, cantando o hino sacro, se desviando do mal, né, e pensando nas coisas que são do céu. Isso aí vai para o céu, certo? Então, eu quero contar para vocês agora essa visão. Eu estava um dia orando de madrugada, que era um domingo, e Deus me deu uma visão. Eu estava descendo aqui na minha rua, que é a rua Jacques Cousteau, que é chamada de Rua B, aqui no Tingui. Eu ia descendo, né, aí para a igreja onde eu sou o vice-presidente, ou pastor auxiliar, que o pastor presidente é o pastor Marcos, na rua Caldas Nova, número 10. E eu descia, quando eu saía aqui no Tingui, que eu virava à esquerda, eu passava em frente da igreja do Jorge, que é a congregação Terra Bela do bairro Amazonas. Quando eu virava na Cavalho Ramos, eu via o Jorge vinha subindo da Cavalho Ramos em direção para pregar o Tingui. Ele está usando um terno, do jeito que estou falando aqui, eu já falei com ele isso, há 7 anos atrás, se não estou me enganado da memória. Era um terno que ele tinha meio de cor de café com leite, não lembro muito bem assim. Ele vinha subindo com a Bíblia debaixo do braço, e ele falava comigo, eu chegava, ô pastor Jorge, tudo bom, mano? Né? Ele disse, vamos lá na minha igreja ali. E eu estava indo para a escola dominical, eu disse, vamos. E eu voltava com ele. Topava ali mais ou menos onde tem essa academia hoje em dia, do lado desse supermercado, aqueles galpões que tem ali. A época não tinha esses galpões, era outro nome supermercado ali. Aqueles 2 galpões que tem em frente aqui, e não tinha aquele colégio que tem ali do lado. Eu voltava com ele, vinha caminhando no Tingui, eu à direita dele e ele à minha esquerda. Quando nós chegávamos na porta da congregação dele, eu olhava, tinha o diácono, eu não conhecia o diácono, estava em pé à esquerda dessa porta da congregação dele. Ele parava um pouco. Quando eu olhava para dentro da igreja, pasmem vocês, eu via os membros, todos de preto, mas preto. Eles sentados, todos, eram tudo treva, como aqueles caras aqui do Ku Klux Klan, só que era roupa tudo de preto, coberto, assim, tudo de preto. Os bancos, o altar e a direção estava tudo assim. À minha direita eu vi o púlpito, porque em regra o púlpito não pode ser do lado da porta, é para lá. O púlpito é para os fundos da igreja. O púlpito estava à minha direita aqui. Tinha uma mulher com um shortzinho desse tamanho, na cor do paletó do pastor Jorge. Cabelo curtinho assim, bem aperto, igual essa mulher do mundo aí, um shortinho curtíssimo. A mulher bem assim, tornuda,
né, chamativa atenção. Ela falava uma língua que eu não entendia, mas não é a língua do céu, era uma língua diabólica. Como eu estivesse pregando para as pessoas, e as pessoas, os bancos, os membros, não estavam voltados para ela. Estavam voltados lá para o fundo da igreja, os bancos tudo preto, e aqui era alto e era um pouquinho fundo o formato da igreja do Jorge, assim. Os bancos estavam todos voltados para onde é o púlpito hoje, não estava voltado para essa mulher, estava descosta para ela, todos os bancos da igreja. Se você assistiu meu vídeo, que eu filmei eles fazendo a igreja toda enfeitada de verde e amarelo de futebol, prestando um culto por Deus desse século, você vê que os bancos não é voltado para a porta. Os bancos são voltados para lá. Que todas as igrejas do Brasil, o altar, o púlpito sempre é no sentido contrário da porta da entrada, para o fundo. Só que nessa visão que Deus me deu, à minha direita estava essa mulher num lugar elevado, como fosse um púlpito, pregando uma linguagem estranha que eu não entendia as palavras que ela falava. É uma língua muito feia, que é língua de demônio. Para as pessoas, todos os membros, todos estavam de preto, sentados no banco e faziam assim. Homens e mulheres. Eu não consegui diferenciar homem de mulher. Eu sabia que era mulher porque a mulher tinha o cabelo comprido, os homens tinham o cabelo curto. Tudo de preto. Eu não via rosto, eu via de costa, como que tivesse hipnotizado, tudo de mais treva mesmo, treva pura. Eu vi. Eles assim. E eles todos assim. E o diácono falava como se tivesse meio bêbado. Eu digo, Jorge, rapaz. Eu olhava para ele aqui, ele à minha esquerda, ele em pé, com a Bíblia debaixo do braço e outros livros que estavam indo para a escola dominical. Debaixo do seu braço direito. Eu dizia, Jorge, olha a tua igreja, como é que tá, rapaz? Falava com ele assim, ele. Eu digo, essa mulher aqui à tua direita. E parece que ele não via. Aí ele falava, diácono. Assim com a língua embolada, como se tivesse alcoolizado ou bêbado. Né? Que Deus não me deu a interpretação, mas eu vou dizer o que eu entendi dessa visão. Vem isso aí, diácono, vem isso aí, diácono. Ele falava. Eu digo, Jorge, olha como é que tem o povo tá tudo de preto, rapaz. Olha, homem. Aí eu me acordei. Eu me despertei assim, porque eu estava orando de joelho. Como eu não estava dormindo. Deus me tomou um arrebatamento de sentidos, que de espírito me mostrou aquilo. Eu acordei, né, às 4 e pouca, aquilo ficou comigo. O senhor assim, vai lá e fala isso para ele. Quando eu disse, irmão, daqui, peguei minha Bíblia e fui para a escola dominical, fui a pé. Quando eu viro à esquerda, que eu chego quase virando um tingo. E quem vinha? O pastor Jorge o uniforme que Deus me mostrou ele anteriormente, né, horas atrás, na visão. Aí eu cheguei para ele, topei ele, eu digo, Jorge, vou falar contigo. Igual Deus me deu a visão da tua igreja assim, chamei no cantinho assim, ele vinha, paramos ali, um pouco antes da igreja onde ele é pastor, agora, né, contei para ele exatamente isso que Deus me mostrou. Isso faz uns 7 anos mais ou menos, né, 2010 mais ou menos aí, 2009, né. Passado um tempo, teve um escândalo aí na igreja que eu não vou. Tá uma questão de familiar, né? Eu sei, quem é daí sabe, né? Que eu não quero expor isso, você não conte, não fale o nome das pessoas, tem uma situação com a pessoa de Marinha aí, né? Um casamento foi destruído, né? Que ele sabe o que é, as pessoas estão aí. E Deus assim, você não vai falar isso aqui. Essa mulher eu entendi o que era, né? E também o shortinho também Deus me entendeu, entendi que era uma situação da conivência aí, mas o que eu quero falar para você assim, era o estado dos membros. Treva não é sinal de esclarecimento. A Bíblia diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora o Senhor me lembrou, vou fazer um parênteses aqui, o Senhor me lembrou de uma visão que no finalzinho do ano agora de dezembro eu fui aqui na clínica de Maria pegar um exame para meu filho, recém-nascido Joel, e eu conversei com uma subamiga minha também, que eu sou suboficial de Marinha. Ela me contou uma visão que o pai dela teve há muitos anos atrás, em 89, no ano em que o Manuel Ferreira foi expulso da Assembleia de Deus, que ele entrou com ação, tomou o ministério de Madureira. Deus deu para o pai dela, e ela me contou essa visão. Na hora que eu contei para ela sobre essa igreja do Jorge aqui, essa visão, ela, pastor, hoje contou a visão que meu pai teve com o ministério de Madureira. A visão foi assim: o pai dela congregava na igreja matriz de Madureira. Quando ele chegou lá, ele foi lá um dia, assim que o Manuel Ferreira assumiu, ele foi num culto, olhou para frente, estava o Manuel Ferreira lá em cima, no altar, muitos membros da igreja de Madureira é grande. Deus mostrou o Manuel Ferreira como uma girafa, em pé, assim, o pescoço dele comprido, e eles viraram a cabeça num ângulo de 360 graus, olhando para o povo, mas segundo o que a irmã me contou do que o pai dela viu, todo o povo estava assim, como tivesse hipnotizado. Somente o pai dela via eles, que ele olhava com cara feia para ela assim, para ele, como que dizia, você está me vendo? E eles ficavam fazendo um gesto assim, pregavam uma coisa assim, como tinha domínio sobre o povo. E o povo ficava assim, hã? Aí o pai da irmã Deus mostrou isso para ele sobre o Manuel Ferreira, uma girafa, pessoas compridão,
se aquele pescoço ficasse acima de todos os homens. Daquele dia, nunca mais ele viu isso aqui, que tirou a visão. Aí nunca mais ele botou o pé lá. Eu entendo, para você, aqui não estou dizendo, pastor, nos outros ministérios que não são de Madureira, tá assim, a Assembleia de Deus está tudo assim quase. Mas, porque o Manuel Ferreira é envolvido com treva, o Manuel Ferreira é um maçom, os filhos dele são, ele é envolvido com o Reverendo Moon. O cara fez uma pergunta para ele assim, se ele conhecia o Reverendo Moon, se ele não conhecia. Eu tenho foto aí, o pastor Neco Lima, que é do Ministério de Madureira, falou sobre isso. Tem lá foto do Manuel Ferreira, tudo com ele, que ele é político, né? Ele é um juiz aposentado, conhece muito mais o direito que eu, né, que fui estudante, e ele é juiz formado. Então, mas aqui, falando como pastor, né, um servo de Deus que tem zelo para o que o Senhor me mostrou, e ai de mim se me calar se não falar essa visão para vocês. O meu alvo aqui é o servo. Eu sou servo de Deus, eu não tenho medo de processo, de ninguém me prender, não tenho medo de nada. Paulo diz, aquele que milita, de tudo se abstém, a fim de agradar aquele que estou para o combate. Os profetas do Senhor, eles foram expostos ao vitupério, foram ofendidos, esculachados, perseguidos, presos, jogados em buraco, expulsos pelos pais de casa, como Jeremias, que é o profeta que eu mais amo no Velho Testamento, por amor e lealdade a Deus, por falar a verdade, né? Eu sei que o pessoal vai ouvir esse testemunho aqui, eu vou postar ele no Face aí da Igreja de Madureira, o pessoal vê, que eu quero que quanto mais a gente tiver visão, ver isso aqui, mais vão despertar. Porque quando vocês chegaram no inferno, perdido, assim, devo lembrar, naquele dia o meu céu falou sobre você, mostrou como o ministério estava, falou que as coisas vocês zombaram dele e fizeram pouco crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, eu juntei a visão que a irmã me deu. Manel Ferreira é o líder de Madureira, que aquilo ali é tipo uma máfia. Ele passa para os filhos igual o José Wellington, com os filhos dele também, né? A nossa denominação, a Assembleia de Deus como um todo, tanto o ministério de Madureira, que foi expulso, como está entregue na mão do poder terreno, não está na mão de Deus. Samuel Câmara nunca aceitou perder, aconteceu, agora está criando um tal de CAB, outra convenção que criou aí. Deus me disse sobre os três, sobre o José Wellington, sobre o Samuel Câmara e sobre o Manel Ferreira. Manel Ferreira tem pacto com as trevas direto. José Wellington, porque quer perpetuar, ficou 25 anos no poder e passar para o filho dele, né? O Samuel Câmara, porque não foi humilde de aceitar a derrota. Então, os três, em vez de aceitarem, porque a Assembleia de Deus não é do Manel Ferreira, não é do Samuel Câmara e não é do José Wellington, é do Senhor Jesus. Quando eu falo Assembleia de Deus, era uma bênção. Ela era um grupo de crente batista que foi baseado no Espírito Santo, no qual eu faço parte, mas eu sou daquele crente antigo, eu sigo a Zeca antiga do Daniel Berg, que estava na palavra do Senhor. Hoje em dia, virou política. Houve até a denúncia de fraude na eleição agora da convenção que teve ano passado. Então, o meu negócio aqui é pregar Jesus. Então, eu quero deixar para você. O Manel Ferreira tem pacto com o diabo. Depois que houve essa divisão em 89, a Assembleia de Deus virou um caos, virou uma instituição mundana, com exceção dos irmãos e as irmãzinhas, tanto da Assembleia Tradicional como de Madureira. Entrou a praga dos G12, a visão lá de Manaus, com esse irmão do Samuel Câmara, João das Câmaras, que dominou também, Deus me deu que ele é treva, né? Não estou preocupado se tu vai acreditar. Eu converso com o Senhor, o Espírito Santo conversa comigo, todo irmão, toda irmã que se separa do pecado, ora a Deus, tem compromisso com Deus, Deus se manifesta a ele. É o caso de Jeremias, o caso de Moisés, é o caso de Naum, Abacuque, Miqueias, todos os homens. Deus não tem compromisso, irmão, com denominação. Corrompeu a denominação e levantou a Deus em amor. Já está corrompendo a Deus em amor. As denominações são grupo de pessoas que Deus levanta para se opor ao mal, aí o diabo corrompe as pessoas por causa do livre-arbítrio, o Senhor vai levantando outros, entendeu? Então Deus não está preocupado com placa. Ele quer aqueles que sirvam a Ele em espírito e em verdade. Então eu entendi que o diabo, no ramo do José Wellington, que é da missão da convenção que nós fazemos parte, né? Botou ele na briga com o Samuel Câmara criou um grupo dele, dividiu. Poder, tá lá em Belém, mulher de calça comprida na rua, dá nojo, põe uma prostituta vestida daquela maneira, né? Em Belém é aquele conservadorismo que hipócrita, eles não conservam tudo. A esposa de José Wellington pinta o cabelo, que na Assembleia de Deus, a mulher pinta o cabelo é disciplinada. Então, se eles mudaram o estatuto, eu não desconheço, né? E Madureira, do jeito que o diabo gosta. Então, o pessoal quer isso, dinheiro. Então, se você quer morar no céu, toda vez que eu oro pela igreja de Madureira, eu falo assim, Speed Manel Ferreira. Não é o Espírito Santo. Porque aquele espírito de rebelião, espírito que não tem regra, agora ele virou bispo primário. Então, fala, esse nome é a Deus. Igual o Diocleciano. Nesse momento, Diocleciano, acho que eu me nomeio divino, Deus, coitado, né? O Herodes foi comido de bicho. Então, o meu negócio aqui
é dizer para você o que eu entendi, que essa visão. Aqui no Jorge, ele é tolerante com o pecado. A mulher é o espírito de Jezabel que domina sobre ali. Né? A situação da mina foi uma situação do escândalo lá. Mas os crentes de treva é que estão em pecado, enganado. O público de costa é invertido, porque quem fala pelas costas é o diabo. Era o espírito das trevas que estava lá. A visão que Deus deu para o pai da irmã, daqui, que é de Marinha também, sobre o Manuel Ferreira, ele é o líder. O líder estava corrompido, todas as congregações foram coniventes, porque toleram hoje em dia na igreja de Madureira, porque já pego, quando nasce, já fura a porcaria do brinco. Eu fui em Uberaba, eu vi. E eu fui em algumas igrejas de Madureira para eu sentir. Você deu uma barriga, ele falou comigo, meu espírito não está aqui à vontade, porque o Espírito do Senhor, ele não fica na igreja com liberdade para se manifestar, onde há complacência com o pecado, tolerância com o erro. Então, o que é que o diabo fez de Manuel Feira? Fez ele se tornar independente, criou uma nova lição, porque na Assembleia de Deus nós usamos essa lição aqui, ó, na tradicional. E a EBD, ela é um elemento doutrinador. O que é que ele fez? Comprou da Betel dos Batistas, criou do jeito dele. Então, com isso aqui, eles usaram para mudar as regras. Eu comparei uma lição deles sobre escatologia com a nossa, e muito fraco os líderes dela. Por quê? Foi de uma visão contrária à vontade de Deus, foi uma divisão. Né? Se eles separassem, se tivesse mais santo, mais separado do pecado, foi de Deus, mas não foi. Tornaram-se profanos, mundanos, tolerantes. Como é que é aqui? Eu vi essa igreja do Jorge aqui mesmo. As mulheres aqui dá nojo. Ela de segunda a sexta bota um shortinho desse tamanho, calça comprida, tudo pintado. Quando é domingo, vão para vestidão. Me diga você dessa igreja que não é verdade. Gente, eu não estou aqui fazendo juízo temerário de vocês. Eu estou expondo o pecado de vocês. Abre, vocês não estão pecando? Então mude o nome, Assembleia de Deus do Diabo, ou Assembleia do Deus desse céu. Porque a Assembleia de Deus, ela é formada por homens e mulheres que têm pudor, por pastores que pregam a verdade, pastores que exortam, pastores que chamam, ó irmão, você não pode andar assim. Você está maculando o nome do... Não, minha filha, aquele passe nome é o famoso tolerar de Jezabel. Então, no céu, poucos pastores vão entrar por causa da complacência com o pecado. Eles querem mais agradar a Deus do que os homens. Então, eu entendi. Isso Deus me mostrou. E ele falou comigo sobre o Samuel Câmara, o José Wellington e o Manuel Ferreira. Primeiro ele falou sobre o Manuel Ferreira, semana agora eu estava orando e me falou, ó, a política manchou essa igreja. Eles estão brigando pelo poder, não para me agradar. Então, para concluir, eu quero dizer para vocês, meu alerta para você. Onde eu fiz um vídeo sobre os 8 elementos que um cristão verdadeiro faz. Ele vigia, ele ora, ele jejuma, ele lê a palavra e vive a palavra, ele se santifica, ele prega a palavra, ele fica pensando nas coisas do céu e aguardando a vinda de Jesus, e ele canta hinos sacros, do inário do cantor cristão, da harpa cristã, que é louvores antigos. Né? E se separa de todas essas pessoas. Eu li lá em 2 João, capítulo 8 e 9, que manda nós não dar paz do Senhor, não saudar as pessoas que trazem a doutrina, sem um ensinamento contrário aos princípios da santidade cristã. Então eu entendi que esses aspectos que Deus me falou do Samuel Câmara, por causa do poder, é o famoso espírito de Saul. José Wellington queria se perpetuar no poder, ou por bem ou por mal, espírito de Absalão. E no Manuel Ferreira, né, o espírito do Lúcifer, de querer ser tal, contaminou toda a Assembleia de Deus. Por isso, hoje em dia, ela já era, perdeu a identidade. Mas você que é assembleano, com essa doutrina que Daniel Berg trouxe na palavra do Senhor, fique firme, meu irmão. Não mude. Você que é mulher, use sua sainha, não pente o seu cabelo, não pode batom. Deus lhe ama como ele fez. Ele fez você sem batom, fez você sem pintar cabelo, que é uma mentira. Pintar cabelo é uma mentira. Porque nosso olho vai ficando tudo engilhado e o cabelo tem que ficar branco. A Bíblia diz, diante das canas, tu te curvarás. É uma mentira, porque Deus naturalmente botou uma regra para nós nascer, crescermos, amadurecer, envelhecermos e morrer. Aí não quer aceitar a morte, porque o coração dessas mulheres que não querem aceitar a velhice está na terra. Eu prefiro hoje em dia morrer do que ficar nessa terra aqui. Esse mundo aqui tem uma peste, uma praga. Todo mundo jaz no maligno. Então, os meus vídeos que eu faço é tudo com o propósito de exortar as pessoas ditas cristãs a avaliarem se os seus líderes, as suas denominações, todas, Batista, Assembleia, Metodista, Presbiteriana, Congregacional, estão de acordo com a palavra. Esse livro aqui, ó, que eu amo, ela é a minha regra de fé e prática. Isaías 8:20 diz, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa verdade, não verão a você, não tem revelação de Deus, não terão contato com Deus. Então, esqueça essa placa, a pastor está me julgando. A Bíblia diz, julgai segundo a regra da justiça. Eu julgo baseado na palavra. O que eu julgo aqui não é só você, é os atos pecaminosos de você.
Você furar a orelha de você, enfiar bem com pinça, botar shortinho, como eu vi uma diaconisa aqui dessa igreja do Jorge aqui. Topei, passei, fui pregar aqui no bairro Terra Bela, olhei a mulher na porta com um shortinho desse tamanho, eu vi todo formado, casado na porta da casa dela. Aí depois tava de vestidão, viu, Jorge? Tu sabe que essa mulher que tem um cabelo vermelho igual um cabelo de Satanás. Sabe esse cabelo vermelho? Tem um demônio no inferno assim. Sabia disso? Então vocês estão enganados. Todos os crentes que estão seguindo esse doutrina vão para o inferno. Vocês podem pregar, aquela garganta de Pavarotti, vocês não estão santidade, vocês vão para o inferno, vão queimar no inferno, e lá no inferno, gente, se nós desviar do evangelho, o nosso castigo é pior do que os ímpios, porque nós já nascemos de novo, voltamos a expor Cristo ao vitupério, voltamos a porca lavada ao espojadouro de lama. Nós não podemos viver nesse costume do mundo aí, essas práticas satânicas. O costume nosso é o costume da Bíblia, não mudou, é o costume santo, é o costume de pudor, é o costume de tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é santo, nada do mundo. Jesus falou em 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Há o costume da praia de botar bermudinha, shortinho. Aí no Jorge as mulheres são assim, tem uma família com a mulher baixinha que perdeu o cabelo, rapaz, a filha dela dá nojo. A bicha da cara de soberba, digo, meu Deus, mas eu acho que é cristã. Ela me olha com nojo, porque eu botei um monte de placa aí igreja deles aí, condenando esse pecado da lascívia, porque Deus tem falado comigo sobre esses pecados aqui, da complacência e conivência dos pastores que passam a mão no pecado, vem a mulher, não fala, não vou falar nela não, isso não é amor não, isso aí sabe o que é conivência, isso é omissão. Amor, primeiro amor a Deus, lealdade ao Senhor. Jeremias, ele foi colocado no ser porque ele primeiro amou a Deus, ele agradou primeiro a Deus, não foi as pessoas, né? Então isso é pecado e lascívia. Deus tem falado comigo sobre a omissão e a complacência dos pastores com o pecado, tem falado da falta do povo evangelizar, da falta de oração, da falta de santidade e no mundanismo, da nudez, o espírito de nudez que invadiu a igreja mundana. Que a nudez não é maneira pelada totalmente, não. É usar uma vestimenta, um tipo de roupa que expõe o corpo dela para estimular a libido nos olhos dos homens. É isso aí. Por isso que a igreja do Brasil está corrompida. Eu digo para você sem medo de errar. O senhor falou comigo há 2 anos atrás e mandou escrever naquele monte ali. Ele falou, meu servo, escreva assim. E disse-me o Senhor, mais de 90% da igreja visível não subirá. Sabe por quê? Porque está envolvida com as trevas, com o mundo. E também esse maldito evangelho da prosperidade. Deus falou comigo também sobre a Caçarine, que ela iria se apostatar, ela já está apostatada. Deus falou comigo também que o Sila Malafaia, meu servo, ele não é mais um servo meu. Ó, então, em nome de Jesus, você quer morar no céu? Reflita. Eu não estou preocupado que você goste de mim. Você não está crendo, quer tirar a prova? Fecha teu olho, fala sacamente. Deus, eu quero saber se esse pastor falou a verdade ou uma mentira. Se eu acrescentei ou diminuí alguma coisa. Entendeu? Se não quiser vir, pode vir na minha casa, bate aqui, pastor. Eu vi um vídeo seu que fala, eu conto para você exatamente isso aqui. Né, que o meu alvo é exortar você. Exortai-vos uns aos outros. Êxodo, chamar para fora dessa igreja mundanizada aí. Enquanto o dia, o tempo que se chama hoje. Que o Senhor te abençoe com a verdade, que tu venha ser outra vez iluminado, porque a Bíblia é impossível os que uma vez foram iluminados e recaíram e voltem de novo ser esclarecido da verdade. É raro, porque se teu coração está utilizado, já era. Tu vai chamar o mal de bem e o bem de mal. Tu vai chamar, dizer que a mulher anda de bermudinha, bermuda comprida, não tem nada a ver, né? Para você, dessa igreja do Jorge aí, não sei se tu tá mais aí, que tem essa profissão maldita aí, que é a profissão de fazer o bumbum da mulher ficar tufado, para tu expor o corpo da mulher, para ela se tornar-se, lá entre aspas, moldada, para chamar a atenção dos machos, tu te arrepende, sabe o que eu estou te falando. Te arrepende antes que seja tarde demais para ti. Porque o teu nome não está mais no livro da vida. Ele já foi apagado de lá. Viu? Acho que você está querendo essa mundanizada, essa Monte Oreba, que é a satanista do inferno. Te arrepende você. Sabe o que eu estou falando para ti, você mulher. Olha, estou orando para ti, pelo teu marido, para que vocês voltem ao primeiro amor. Peçam para Deus discernimento. Perguntem para Ele. Comparem se essa igreja liberal que está aí está de acordo com a palavra do Senhor. Estudem, pesquisem. Olha como é que as mulheres cristãs antigamente do Brasil se vestiam, as mulheres batistas, as assembleanas, as metodistas, as presbiterianas, as congregacionais e as Deus é amor. Não se vestiam assim. Está tudo mudado, está 100% errado. A minha oração é que Deus abra o olho de vocês, que vocês voltem ao primeiro amor, se convertam, busquem a Deus santidade, separem-se do pecado e que Deus tenha misericórdia e dê para vocês mais uma oportunidade de salvação. Estou orando por ti, Jorge, para que tu venha pregar a palavra de Deus e não ficar
em sintonia com o que o Toninho ensina ali. Porque quando você é conivente com o pecado, em Romano diz, tem culpa os que fazem e os que consentem o que fazem. Qualquer pastor que é conivente com o seu líder lá de campo, está em pecado, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Deus tem culpa não somente os que fazem, mas os que consentem com o que fazem. Por isso que eu aqui não prego convenção, não prego, não. Eu prego Jesus Cristo crucificado e a Bíblia. Meu compromisso é com Jesus. Não tenho medo de você me ameaçar de morte, nada que eu não tenho, porque eu tenho anjo para me proteger. Se você puder vencer um anjo de Deus, mete a cara e você vai conseguir me tocar. Enquanto eu estiver pregando a verdade, falando bem para vocês, para ser exortado, Deus está mandando eu falar, eu estou tendo o apoio do meu Deus. Quando eu começar, que eu espero que eu nunca venha dizer do meu Jesus, começar a ser igual a vocês, mundanos, pregar e não viver o que prego, aí esse pastor não importa, é um falso, como os fariseus, mas o que eu prego eu vivo. Entendeu? Então minha oração é que Deus liberte vocês, dê força para vocês se despenderem do laço de Satanás, inclusive os tentáculos, vocês estão presos. Porque quem tem o Espírito Santo não anda nesse caminho aí, não está em treva. Viu? Então, Jorge, fala para tu essa visão aí, você que está vendo, replique para os seus membros, orem por vocês, orem por mim também. Né? Se bem que Deus não ouve oração de ímpio, porque a gente mundano Deus não ouve, mas se arrepender, Deus ouve. Amém? Deus abençoe. Amo todos vocês. Amar não é deixar de falar a verdade quando necessário. Jesus amava Pedro e chamou ele de Satanás. Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus. João Batista amava aquele povo, chamou ele de raça de víbora. Jesus amava os fariseus e chamou ele de sepulcro caiado. Ó, então é assim. Deus amava a igreja de Laodiceia, chamou o pastor, que eu li há pouco para você, de miserável, desgraçado, pobre, segue nu. Isso aí é amor. Falar a verdade, como o filho castiga o pai, o pai castiga o filho a quem quer bem. Deus te abençoe e eu quero orar com você. Pai Celestial, que não só a igreja do Jorge, mas todos que assistirem esse vídeo, venham voltar ao primeiro amor. Ver se as suas vidas estão de acordo, Senhor, com a tua palavra. Que haja transformação, arrependimento, que todo o poder do diabo que se opor para esse testemunho desse vídeo caia por terra em nome de Jesus. Que isso venha expandir pelo Brasil todo, que o pessoal de Madureira veja, que o Manuel Ferreira veja, se arrependa, que os filhos dele vejam, que José Wellington veja, que Samuel Câmara veja, que todos os batistas, os assembleanos, os metodistas, os presbiterianos, congregacionais de Deus em amor e as igrejas neopentecostais venham se tocar, que estão enganados, presos nas garras de Satanás. Que se um ouvir, Senhor, se converter, eu estou feliz. Muito obrigado por essa bênção que tu me deste e por usar esse teu humilde servo. Não me deixa mudar, nem ser fraco na fé, me dá mais ousadia, coragem e intrepidez. Em nome do teu filho Jesus eu te agradeço. Amém. Shalom Adonai. Guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Adonai.